Vitor Irajá, explica pra gente os impactos desse crescimento do PIB e a avaliação do mercado. Eu não costumo confiar muito na avaliação do mercado porque eles erram todas as previsões de inflação e PIB dos últimos anos. Mas, enfim, o que o mercado financeiro espera em relação ao crescimento do PIB desse ano e sobre a inflação? É possível fechar dentro da meta, nem que seja ali da banda de cima para esse ano, ou a gente deve estourar novamente? E vamos começar pelo índice de atividade econômica, que veio acima da expectativa do mercado. O mercado projetava, de acordo com uma pesquisa da agência Reuters, um avanço, um incremento do IBC-BR, o índice de atividade econômica mensurado, medido pelo Banco Central, de 0,3% no mês de novembro. Esse índice vem acima, portanto, dessa mensuração, dessas projeções feitas pelo mercado, confirmando aquela leitura de que, apesar de uma Selic bastante restritiva, existe um tempo para que a economia ela responda à política monetária. Tanto que o Banco Central ele observa esse intervalo de inflação exatamente no chamado horizonte relevante, que agora a gente estaria tratando ali do segundo semestre de 2027, que seria quando o Banco Central traria essa inflação, pelo menos para o intervalo de tolerância ali, medindo o centro da meta. Hoje, se a gente olhar para o chamado horizonte relevante que o Banco Central busca, a gente está ali num patamar de 3,2%, ou seja, ainda um pouco acima do centro da meta de inflação de 3%, que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. A gente tem alguns aspectos que as casas de análise, as instituições financeiras apontam para esse índice de atividade econômica ter vindo acima do esperado, que é a resiliência do mercado de trabalho brasileiro, né? A gente tem as taxas mais baixas desde o início da série histórica, em cerca de 5,3% de desemprego no país. Temos exatamente essa resiliência do nível de atividade também, muito provocado pelas políticas de transferência de renda, isso tudo apesar desse cenário de uma Selic bastante restritiva. Só que o que acontece? Quando você tem um nível de atividade que ainda está bastante aquecido, o mercado interpreta que o Banco Central ele não vai poder vai poder dar início ao ciclo de cortes dos juros como se esperava. A gente sabe que o Banco Central, sob tutela e batuta de Gabriel Galípolo, ele tem sido bastante conservador do ponto de vista de gestão de política monetária, da condução da política monetária, e tem sido bastante expresso em relação a isso nos seus comunicados e atas oficiais. Então, se havia uma divisão do mercado já pendendo desde o final do ano passado por uma probabilidade, uma possibilidade de o Banco Central começar o início do ciclo de cortes dos juros apenas na reunião de março, o índice de atividade econômica hoje trazido pelo Banco Central confirma essa tese. Então, a gente não deve acompanhar algum tipo de revisão do ponto de vista de tendência pela manutenção da Selic em 15% na reunião que acontece entre dia 27 e 28 de janeiro. Agora, as atenções do mercado, elas ficam exatamente agora, Uribe, para o que vai dizer o Comitê de Política Monetária, se eles vão dar o chamado guidance, se vão dar algum tipo de indicação acerca da possibilidade de, quem sabe, o Banco Central aí sim confirmar as expectativas mais presentes do mercado de dar início ao ciclo de cortes de juros na reunião de março. Hoje o mercado prevê sim, Uribe, o encerramento da inflação, pelo menos dentro do intervalo de tolerância perseguido pelo Banco Central, um pouco mais de 4% a inflação oficial desse ano é a perspectiva de encerramento do IPCA de 2026. A gente lembra, o Banco Central persegue o centro da meta de 3%, Galípolo tem sido bastante enfático em relação a isso, mas existe uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, para considerar-se que sim, o Banco Central cumpriu essa meta. Fechamos 2025, portanto, dentro desse intervalo de tolerância, e a gente deve ter uma inflação mais tímida também, é verdade, ao longo de 2026, pelo menos essa expectativa do mercado, que tem inclusive uma diferença ali da interpretação de quanto o Brasil deve crescer esse ano. Enquanto o Ministério da Fazenda projeta algo entre um crescimento ali de 2,2%, o mercado, por meio do Boletim Focus, que foi publicado essa semana no Banco Central, projeta um crescimento um pouco mais tímido, até por essa taxa de juro bastante elevada de 1,8% em 2026, Uribe.